Pra mim é mais do que óbvio que se fosse pra escolher alguém no universo de Naruto que fosse enfrentar o Goku com chance de vitória, seria o Sasuke. O Sasuke, ele tem tudo pra conseguir fazer dessa luta uma vitória. Ele é extremamente rápido, extremamente forte e extremamente versátil em combate. Eu já quero cortar o argumento do instinto superior de forma muito fácil. Primeiro, ele acaba extremamente rápido. E segundo, o Goku e o Sasuke não têm uma velocidade assim tão distante quanto as pessoas pensam. Eu vou provar nesse vídeo. Então não aconteceria do Sasuke levar um Blitz. E assim como o Granola conseguia ver as áreas vitais do Goku, o Sharingan permitiria com que o Sasuke fizesse o mesmo. Ou seja, ele também saberia exatamente onde bater para ferir o Goku com mais intensidade. Para resumir a parte de velocidade, é muito simples. Eu vou colocar esse meu vídeo curto aqui na tela, onde eu já expliquei o porquê que os personagens de Dragon Ball têm sim velocidade da luz. Mas eu não acredito que seja muito além disso. Eu achei o que vocês tanto queriam. Uma via irrefutável que comprava a velocidade da luz em Dragon Ball de uma vez por todas. Vamos começar com ele, Gohan Beast. Só do Taioken ser uma técnica de luz já comprova que ele tem sim a velocidade da luz. E o fato de ninguém se esquivar do Taioken, até mesmo quando percebe que o ataque vai ser usado, já comprova que ninguém tem a velocidade da luz até esse ponto que eu vou mostrar agora. Os únicos ataques que foram capazes de surpreender o Cell Max foi o Taioken do Kuririn e o chute do próprio Gohan Beast. Porém, ao contrário do chute do Gohan Beast, onde o Cell teve o mínimo de reação, já que existe um certo tempo dedicado a mostrar a expressão do Cell Max, e quando o Gohan ataca nós não conseguimos nem mesmo ver a feição no rosto dele antes do ataque atingi-lo, isso já comprova que o Gohan estava mais rápido do que aquele Taioken sim. E se você curte os conteúdos que eu produzo aqui e ainda não me segue assim como a maioria das pessoas que me assistem, segue logo para não perder nada. Agora que nós entendemos que o Gohan possui uma velocidade acima da luz, nós vamos para um ponto onde eles superam essa velocidade. Além da entrevista onde o Toyotaro afirmou que os personagens estavam em um nível semelhante uns aos outros, nós podemos ver o próprio Goku lutando contra o Gohan, se esquivando no instinto superior de ataques do Gohan Beast com a maior facilidade, sem nem demonstrar um mínimo de surpresa com aquilo. E o Gohan ainda consegue acelerar muito mais, a ponto de atingir o Goku no instinto superior. Depois o Goku revela que estava com a cabeça cheia pensando em outras coisas, o que acaba diminuindo a efetividade do instinto superior. Mas não deixa de ser um feito e tanto pro Gohan, até porque atingir o Goku em instinto superior 100% concentrado é impossível. Quando a gente vai pro universo de Naruto, nós temos o Gai que consegue distorcer o espaço com velocidade. Primeiro o Madara se refere à velocidade do Gai e depois ele diz que está distorcendo o espaço. Ou seja, o que está distorcendo o espaço é a velocidade, porque a frase que remete à distorção do espaço partiu do ponto da velocidade, sem mais discussão sobre isso. Para que um objeto com massa consiga distorcer o espaço com velocidade, ele tem que alcançar ou se aproximar da velocidade da luz. E a gente tem que notar que nesse caso, mesmo se aproximando da velocidade da luz ou que seja alcançando, no caso do Gai, o Madara conseguia se esquivar, mas deixou ser atingido. A questão é que o Madara se regenerava, por isso não adiantava os caras ficar atacando ele com ataques mortais, que não ia adiantar nada. Ele era quase um imortal nesse momento. Eu digo quase porque o Gai era quem teve mais chance de matar ele e infelizmente não conseguiu, porque a regeneração dele estava muito OP. Quando a gente começa a pular pro futuro, nós vemos personagens que são tão rápidos quanto esses e até mais. Então, por conta do simples processo evolutivo dos personagens ganhando mais poder e evoluindo suas habilidades, nós podemos considerar sim que o Sasuke de The Last ou ali do começo de Boruto tem pelo menos a velocidade da luz, porque esse é um processo normal na evolução dos personagens. Até porque na Grande Guerra Ninja, o Naruto e o Sasuke tinham ali entre 16 e 17 anos, pra você ter ideia. E os personagens lá em Boruto já estão com mais de 30, estão na casa dos 40, pra você ter ideia. Os caras envelheceram muito. Foram ficando mais fortes no processo. Exceto quando ele perdeu o Rinnegan, mas aí é outro assunto. O único momento em que o Sasuke não conseguiu ter velocidade o suficiente para acompanhar um combate foi quando o modo Baryon entrou em ação. Então sim, a gente pode considerar que o Baryon tá muito acima da luz. Chega a ser bizarro. Porque pro Sasuke, que já lutou com personagens que reagiam à velocidade da luz com facilidade, não ver o Baryon, significa que aquilo ali era muito ridículo. O próprio Ishiki, que solou o Naruto e o Sasuke, teve dificuldade para lidar com o Baryon. E como eu disse, o Sasuke já tinha a velocidade da luz e até superado talvez nesse ponto. Mas o tema do vídeo não é Naruto vs Goku, é Sasuke contra Goku. O Sasuke também teria a habilidade de absorver as rajadas de energia com o Rinnegan, até porque o Chakra e o Ki só tem um nome de diferente, gente.
eles têm a mesma substância, os mesmos usos, as mesmas aplicações e as mesmas formas de usar a técnica. É basicamente a mesma energia. Tem que forçar demais a barra pra usar a desculpa de que não tem o mesmo nome e não é a mesma coisa. E mesmo que o Sasuke escolhesse não absorver os ataques dele, ele simplesmente poderia usar o Ame no Tenjikara pra mudar de lugar com o Goku. O Ame no Tenjikara é uma técnica que permite com que você troque de lugar com qualquer objeto no cenário que você possa ver, inclusive trocar de lugar com seu adversário. E quando o Goku e o Vegeta lutaram contra o Gas lá no mangá, a gente viu que quando uma pessoa se joga no próprio ataque, ele toma o dano. Ou seja, se o Goku simplesmente lançasse um Kamehameha com toda a força, o Sasuke primeiro ia prever o ataque com Sharingan, e depois ia trocar de lugar com o Goku no último instante, quando o ataque estivesse quase encostando nele, e a técnica simplesmente acertar o Goku, fazendo com que ele levasse o dano do próprio ataque no máximo. E como eu já disse lá no meu vídeo de Kurama vs Ozaru, que ficou muito legal, recomendo vocês assistirem, os personagens de Dragon Ball não sobrevivem a ataques planetários. Eles até podem ter poder para destruir estrelas e planetas, mas eles não sobrevivem a esse tipo de dano. O Sasuke tem todas as vantagens para conseguir enfrentar o Goku. O que eu acho que acaba pecando mesmo é a questão da força física ali, em questão de força bruta. Mas assim, cara, subestimar a força física do Sasuke é um erro. O Sasuke trocava suco com o Naruto, e quem já viu o Naruto treinando com o modo Senin, levantando aquelas pedras, sabe que o negócio é mais embaixo. É igual quando ele pegou o rinoceronte gigante, que as pessoas estimam que tenha mais de 70 toneladas pra cima ou até mais, e simplesmente jogou pro alto como se fosse uma peça de Lego. E depois ele aumentou ainda mais o poder dele, conseguindo o modo Kurama. Ele usava o modo Kurama combinado com o modo sábio. A força física dos personagens de Naruto é uma coisa gritante, então não dá pra subestimar a força de um personagem desse nível. E como eu disse também no meu vídeo de Kurama vs Ozaru, eu tô falando, esse vídeo tem muita informação, vale muito a pena você ver ele depois desse. Um personagem de Dragon Ball nunca foi mostrado em uma luta que durava, por exemplo, mais de um dia seguido. Tipo, digo mais de 24 horas mesmo trocando soco. E em Naruto, o Sasuke lutou com o Naruto no final da Grande Guerra, depois de ter lutado já na Grande Guerra, por mais de 24 horas. Então assim, cara, a resistência física e a força física deles é absurda. É por isso que eu digo que o Sasuke, ele tem todas as armas possíveis pra ganhar do Goku. Eu tenho um pezinho atrás com a força física ainda, porque Dragon Ball não deixa muito claro qual é a força física dele. Por exemplo, personagens como Kuririn, Piccolo e Tenshinhan não conseguiram arrombar uma porta na saga Android. Os fãs vão dizer que a porta é planetária, mas quando vocês dizem isso, vocês não sabem o quão patético vocês parecem. Assim como o Goku não conseguiu treinar direito com 40 toneladas. E não eram 400, eram 40. Cada Poelana tinha 2 toneladas, ou seja, no total dava 8. Se depois cada uma delas mudou pra 10, elas tinham 40. Se fosse pra ser 400, eles não teriam falado na cena 40, tinham falado 400. E as pessoas dizem que ali eles estavam no planeta do Sr. Kaiô. Quem diz isso simplesmente não conhece Dragon Ball, e depois falam que eu sou fanboy de Naruto e não conheço Dragon Ball. O planeta do Sr. Kaiô foi completamente destruído na Saga do Céu e só voltou em Dragon Ball Super. E em momento nenhum eles falam que aquele planeta era um planeta com gravidade aumentada, ou seja, ali a gravidade era igual à da Terra. E sem contar que a pessoa que tem olhos vai conseguir enxergar que tem nuvens, montanhas, tem uma paisagem muito diferente do planeta do Sr. Kaiô. Então sim, o Goku na forma base ali no final do Z não aguenta 40 toneladas. E por esses e outros motivos eu acredito que sim, o Sasuke tem mais do que recursos pra conseguir enfrentar o Goku. Inclusive uma curiosidade muito legal é que tem um personagem de Boruto chamado Kenshiki. E o Kenshiki tem uma espada que é dito pra gente que consegue partir a Terra no meio. Ou seja, é uma divisora de mundos, ela destrói planetas praticamente. E o Sasuke simplesmente trocou golpes de espada com a espada do Kenshiki. Então se é pra falar de destruição planetária, tá aí. O cara tanca a destruição planetária usando a espadinha dele.